Você se sente capaz de passar no mestrado ou no doutorado? Você acha que você tem condições de passar no processo seletivo? Você acha que você merece ocupar uma vaga lá no mestrado e no doutorado das universidades federais? Tem muitas pessoas que acham que não merecem chegar lá, que tem outras pessoas melhores do que ela. Tem pessoas que pensam assim: ah, fulano da minha turma era muito inteligente, então ele tem chance de passar no mestrado e doutorado, eu não tenho chance de passar no processo seletivo. Ninguém da minha família nunca passou no processo seletivo. Você é a primeira da família? Eu não tenho artigo publicado, eu não vim de faculdade pública, eu estudei em faculdade particular, ou eu fiz uma educação na faculdade, uma formação à distância, ou eu não sei nada de inglês, ou ainda que eu não sei nem o que dizer na defesa do meu projeto. Quantas vezes isso não passa na nossa mente? Boa noite a todos. Cenário novo, né, Raíssa? Cirlei. Fabiana colocou aqui, eu mereço. Boa noite, Manuel. Axa. Ai, eu esqueci o nome. É diferente do nome do Instagram. Cirlei falou, merecemos, eu mereço, você merece, nós merecemos. Isso. É muito interessante a gente falar isso, a gente merece, mas nem sempre é algo tão fácil de internalizar essa questão. Porque muitas vezes a gente não tenta qualquer coisa na nossa vida, porque a gente acha que não merece. Uma vez eu fui levar uma pessoa no aeroporto, um amigo da família, e acho que eu tinha uns 18 anos. E tava lá esperando o voo, ia demorar muito tempo o voo. E tinha uma loja da H-Ster no aeroporto. E eu entrei naquela loja. Assim, tava só matando tempo. E eu, na minha cabeça, nunca ia comprar uma joia de lá, né? E aí, eu entrei, mas eu fui tão bem atendida pela recepcionista, pela vendedora. Tão bem atendida que eu fiquei constrangida e eu quis sair correndo daquela loja. Por que que isso acontece? É justamente o que Fabiana falou, porque a nossa mente nos limita. Então pode ser que você tenha uma crença que você não é bom o suficiente, que você... Tem gente que fala assim, eu não vou tentar a seleção do mestrado porque eu não sei o que falar com o orientador quando chegar lá. E quantos de nós realmente não tem esse desconforto, esse medo? Poxa, se tá você e seu futuro orientador ali, não vai gerar uma ansiedade em você? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou conversar com ele? Né? Então, muitas vezes a gente se acha inferior ou incapaz. Mas às vezes a gente tem que entender que, às vezes não sempre, a gente só tem um tempo diferente de estudo do que aquele orientador. E aí, o que é que acontece? Quando você começa a estudar, começa a se aprofundar, você vai vendo que você também é capaz, que você chega lá. Então, todos vocês que estão aqui na nossa aula merecem, todos vocês, né, conseguem passar no mestrado e no doutorado numa federal. Cirlei tá aqui, né, conosco na live e ela acabou de passar no processo seletivo no doutorado. Ela passou em segundo lugar. Mas se a gente não tem aquela crença de que a gente consegue, a gente não tem força nem para estudar. E às vezes você não tem foco, às vezes você acha que está procrastinando porque você tem alguma crença que você não consegue, que você não merece. E aquilo acaba te desmotivando. Afinal de contas, eu não dou conta, eu não vou conseguir, por que eu vou gastar o meu tempo com isso? Não é verdade? De tanto receber não durante a trajetória. Que interessante, Graciana, isso que você colocou. Muitas vezes a nossa trajetória, a gente não tem um orientador que fala assim, olha, seu projeto TCC é muito bom, por que você não tenta um mestrado?
Por que você não tenta o doutorado? A gente não ouve isso. Tem professor que fala assim, esse aluno aqui não vai conseguir, você é muito burro, o seu trabalho está muito ruim. Então, de tanto ouvir coisas negativas ao nosso respeito, a gente acha que não consegue. E aí eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês, tá? Quando eu estava me preparando para o mestrado, fiz iniciação científica, fiz monitoria, só que eu fui fazer uma brincadeira dentro do site da Federal. Eu fui fazer o vestibular interno. E aí eu optei pro vestibular interno para biomedicina, fazer ciências biológicas na época. E aí foi aceito. Só que depois eu fiz assim, não quero não sair de ciências biológicas não, porque eu tenho iniciação científica, eu tenho monitoria, o meu ranking, porque dentro da Federal tem um ranking, né, das notas, aí soma a nota do semestre, depois soma a nota de todos os semestres, aí você tem um ranking dentro da Federal. Então o meu ranking era muito bom, então pra que eu vou sair daqui? E aí o que acontece? Eu passei e eu tive que ir. Eu não tinha como mais voltar atrás. Eu falei até com o reitor e ele não me deixou voltar atrás. Hoje eu entendo que, assim, foi o direcionamento de Deus para minha vida, porque foi lá que, através de ter ido para Recife para fazer biomedicina, que eu consegui passar no meu mestrado. Mas quando eu cheguei na biomedicina, eu não tinha mais meus amigos, eu não era mais blocada. Assim, eu cursava disciplinas em vários semestres diferentes. E eu não me identifiquei com as pessoas, eu não me identifiquei com os professores, era tudo diferente do que eu estava acostumada. E eu comecei a procrastinar nos estudos. E teve uma disciplina que eu reprovei 2 vezes, que foi hematologia, que é uma das disciplinas que eu mais gostava, inclusive. Mas eu reprovei porque o orientador pegava muito no meu pé, era muito chato. Essa situação era muito chata, muito constrangedora. Até porque eu sou cristã, né? E ele pegava muito no meu pé, ele tá indo pra igreja, ele me seguia no Facebook, era uma coisa assim. Dava até processo a história no final das contas. E eu me desconectei da disciplina e eu reprovei a disciplina de hematologia. Eu reprovei a primeira, eu ia reprovar a segunda vez e por pouco eu não reprovei, né? E aí fui e passei. E a disciplina de micologia médica, que é para estudar micose. Gente, eu odeio essa disciplina. Eu tinha dúvida do que eu queria ser, mas do que eu não queria ser eu tinha plena certeza. Micologia não era uma daquelas. Exame de urina, de fezes, era uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria fazer, nem dar plantão. Porque se eu perder uma noite de sono, assim, eu não consigo. Então eu tinha que estudar as estratégias para não cair nesse meio aí. Então, eu não me identificava com a professora, ela era muito agressiva com os alunos, também dava outro processo. Mas aí eu reprovei a disciplina 2 vezes. E eu só tinha mais uma chance de terminar aquela disciplina de micologia médica. Ou eu passava, ou eu ia jubilar. O que é o jubilamento? Se você reprovar 3 vezes uma disciplina, você perde o vínculo com a Universidade Federal. Por medo de jubilar, estudei, fui pra final, assim, precisando de muito ponto. Acho que foi um dos momentos que eu mais tive medo na instituição, porque eu disse, não, eu vou reprovar agora. Por quê? Porque eu não tinha essa conexão com os professores, com achar que eu ia ter um futuro bom na biomedicina, por querer o mestrado no início, me preparei para o mestrado lá nas ciências biológicas, e agora eu não tinha mais monitoria, eu não tinha mais iniciação científica, eu não tinha artigo publicado. Todos os meus planos desmoronaram na graduação. E com isso eu disse, eu não tenho chance de passar no mestrado e deixei de estudar. Voltando ao assunto da micologia, por fim, fui lá, terminei a minha disciplina, passei me arrastando, foi por pouco, assim, até hoje eu não sei nem como é que eu não reprovei, né? Mas, gente como a gente, real oficial. Boa noite, Yuali, perdão, desculpa, querido. Mais um aluno aí aprovadíssimo no mestrado, super dedicado aí. Então, o que acontece? Eu achava que eu não ia conseguir, eu não tenho mais currículo,
Eu vou reprovar no inglês, eu não tenho orientador, eu não tenho nada. Como é que eu vou tentar o processo seletivo? Eu desisti do processo seletivo. E minha amiga Clara ligou pra mim, falou assim, vamos tentar o mestrado. Eu disse, Clara, eu não vou tentar o mestrado porque eu não tenho orientador, porque eu não tenho currículo. Meu currículo foi 2,4 quando eu fiz a seleção do mestrado. Então, eu não sei por onde estudar para a prova específica, eu não sei como escrever o projeto, eu não vou. E ela insistentemente não saiu do meu pé. E eu fiquei com raiva dela. Eu cheguei a ter raiva da minha amiga, porque ela me chamou para fazer a inscrição do mestrado. E eu fui. No dia que eu fui fazer a inscrição do mestrado, ela reprovou na documentação, ela não pôde nem fazer a inscrição. E eu quase desisti. Mas ela disse, você vai, eu vou lhe ajudar. Veja que ser humano evoluído. Ela queria muito mestrado, ela tinha artigo publicado, ela tinha um currículo bom, ela tinha orientador, ela tinha projeto, ela tinha tudo. Ela tinha tudo. E era um sonho para ela. E ela não conseguiu passar. Mas ela me ajudou mesmo que ela não tivesse conseguido passar. E eu não sabia escrever introdução, materiais e métodos. E eu dizia, por que eu me meti nisso daqui? Mas eu fui fazendo um passo de cada vez, um passo de cada vez. O que é que acontece? Aí eu fiz o projeto, a nota foi baixa. Currículo, nota 2,4. O que me salvou foi a prova específica. Em inglês eu passei arrastada. O mínimo era 7, eu tirei 8. Na prova específica, eu tirei um notão, porque eu tinha técnica de estudo desde a graduação, isso me ajudou. Foi isso que puxou a minha nota. E naquele dia que eu passei, é isso aí, tudo no tempo de Deus. Naquele dia que eu passei na seleção do mestrado, eu falei assim, poxa, se eu não tivesse desistido, eu estaria com um currículo melhor, eu teria me dedicado mais para a prova de idiomas, eu teria insistido mais com o orientador para me orientar na iniciação científica. E eu estaria melhor, não estaria nessa agonia, nessa angústia. Então, se eu não tive nenhuma dessa preparação e fui me arrastando, consegui, então como é que não seria melhor se eu tivesse me dedicado mais? E naquele momento eu lembrei que eu desisti do meu processo seletivo, porque eu achava que eu não ia conseguir. E é por isso que eu tô aqui, para te dizer, não desista. Pegue a técnica, pegue a estratégia, aplique, passe no seu mestrado, passe no seu doutorado. Você é capaz, você vai conseguir. Ana falou aqui, né? Essa reflexão nos leva a pensar sobre o que fazemos com os nãos. Isso aí, Ana. Depende mesmo de como damos significado aos nãos. Exatamente. Não era olhando para trás, não era para eu ter parado naquele, não era para eu ter insistido, era para eu ter persistido, era para eu ter ido ali para tentar ir para o próximo nível, entende? E eu quero dizer para você que independente da situação que você esteja hoje, no seu currículo, no seu projeto, na sua documentação, sabe? Na sua prova específica, qualquer dúvida que seja ela, você consegue, com um passo a passo e com uma estratégia, passar no processo seletivo nos 5 primeiros lugares. Se você seguir o passo a passo corretamente. E eu venho te convidar hoje, dia 6 de setembro de 2022, a não desistir do teu sonho. Sabe por quê? Porque tem o seu eu do futuro que está lá na frente, com o concurso que você quer aprovado, ganhando aquele salário dos seus sonhos, com a vida melhor, com uma casa do jeito que você sonha, com um carro do jeito que você sonha, com as viagens que você sonha. Esse eu do futuro já está no futuro. Ele está esperando você tomar uma atitude hoje. Existem pessoas que vão se beneficiar com a sua pesquisa no seu mestrado e no seu doutorado.
essas pessoas estão esperando seu eu lá do futuro. Só que você precisa pagar o preço hoje. E às vezes o preço é financeiro, às vezes o preço é tempo. É financeiro e tempo também. Mas que quando você chegar lá, você vai dizer assim, ó, ainda bem que eu busquei uma técnica e estratégia. Ainda bem que eu tive uma mentoria. Ainda bem que eu não desisti. Seu eu do futuro vai te agradecer. Porque 1 ano, 2 anos vai passar da mesma forma. Mas que você passe esse tempo com o seu nome na lista de aprovação, no mestrado, no doutorado. Porque é essa falta de passar no mestrado e doutorado que te impede de você ir para o próximo nível. Duília falou assim: se estamos aprendendo e praticando com o Slane, como não passar rumo ao próximo nível? É isso aí, Duília, não tem como não passar, né? É uma aluna que chegou aqui do zero, querendo aprender, querendo fazer, e hoje ela já vê que é possível. Não tem como você olhar para você e seu projeto e não conseguir. Agora vai sim. Se Deus quiser, Ele quer. Cirlei falou, não podemos desistir. Eu também já tive nãos, mas encontrei Slane, segui a estratégia, cumpri as metinhas e obtive a aprovação. Então, uma pessoa que, sabe, talvez já esteve onde você está agora, com dificuldade, mas com técnica e estratégia, você vai chegar lá. Gostei da pergunta. Seguir o passo a passo leva quanto tempo? Olha, isso vai depender de cada aluno, mas em média dá para você passar no processo seletivo com 6 meses. No máximo 8 meses, 1 ano, mas com esse tempo de 6 meses eu acho que é o suficiente para você chegar, fazer um artigo comigo, publicar, organizar a documentação, organizar o currículo, fazer um bom projeto, treinar para a defesa do pré-projeto. Você chega lá. Depende, tá, Luciano? Às vezes conta, né? Quando o edital fala que vai contar a nota do histórico, aí você só anexar o histórico no comprovante e você consegue essa nota, tá bom? Duília falou, estou realmente vendo essa mudança de mentalidade em ter resolvido fazer o curso, né? Mais uma aluna da mentoria que fez o curso e, gente, essa mentalidade que você precisa alcançar não é só pensar positivo. Ah, eu vou ter fé, esse ano é o meu ano. A Bíblia fala que fé sem obras é morta. Ou seja, fé sem uma atitude é igual a decepção. Não vai ter resultado. Então, assim, se você acredita que você consegue, você tem o passo a passo e você segue o passo a passo, é impossível não passar. Você vai conseguir a sua aprovação. Gente, é só sentar a bunda na cadeira, assistir o passo a passo e colocar em prática. Só isso. E você consegue chegar lá. Tem gente que tenta sozinho, quebra a cara, tenta sozinho e não consegue, e fica anos e anos tentando e não vê a aprovação chegar. É porque você é ruim? Não. Você só não tem um direcionamento, você só não tem um passo a passo, certo? E a gente pode conversar, eu posso entender como é que tá o seu momento para te dizer qual caminho você deve seguir, certo? Minha equipe vai falar com você, você manda um oi no direct, que é na mensagem que você pode mandar no bate-papo aqui do Instagram. E a gente vai marcar uma mentoria para eu te dizer, olha, você tá aqui, você precisa fazer isso, isso e isso para chegar na sua aprovação, certo? E você vai conseguir. Esse ano é o seu ano. Tem muito processo seletivo que vai abrir inscrição agora, final do ano, em janeiro, fevereiro. Então, se você começar agora o seu processo seletivo, a se organizar, você com 6 meses está pronto para o processo seletivo e já começar 2023 no mestrado, no doutorado. Olha,
F. Salles de Aguiar falou: já estou há 4 anos tentando passar no doutorado em educação. Cirlei acabou de passar no doutorado em educação em 2º lugar. A gente tem aqui centenas de alunos que foram aprovados. Estou dando um exemplo dela aqui porque é na sua área. Mas quando você tiver a técnica e estratégia, 6 meses eu consigo te tirar desse. Faz 4 anos que eu tento e não consigo. E como é que essa mágica ocorre em 6 meses? É mentoria, é direcionamento, é análise estratégica do seu material. Então, fazer só acreditando não chega. Ó, Sala está falando aí, está dando um exemplo nítido do que acontece na realidade. Mas tentar com estratégia, com direcionamento, você chega lá. Eu me preparei para a minha seleção de mestrado em 1 mês. E eu passei. Porque Clara estava me ajudando, estava me direcionando, estava me ensinando. Só que ela foi muito assim, no que ela conseguia. Ela não tinha também muito conhecimento. O conhecimento que ela tinha, ela me passou e a gente foi fazendo, né? Primeiramente Deus, segundo a ajuda dela. Então eu tive mentoria para entrar em 1 mês no mestrado. E eu quero te guiar nesse caminho em no máximo 6 meses. Então, se eu conseguir em 30 dias, ou também foram outra época, não teve pandemia, o currículo não pesava tanto. Se fosse hoje, eu não teria passado com aquele currículo. E é por isso que eu dou 6 meses para mentoria, para dar uma melhorada no currículo e você chegar lá. Fabiana falou: quando a gente começa o processo, tem que focar no único processo seletivo, né? Isso, eu indico você focar em um único processo seletivo, para que você consiga a sua aprovação. Aqui eu já tive mais de 10 alunos que tentaram 2 processos seletivos e passaram nos 2, mas tentando um de cada vez. Ah, eu vou fazer esse processo seletivo, organizei tudo, fiz a inscrição no processo seletivo. Terminei aquele, enquanto eu estou esperando, enquanto eu estou aguardando, eu tento outro. Então, se for um depois do outro, a gente consegue te preparar. Mas os projetos serão diferentes, tá? Não tem como, é impossível a gente pegar o mesmo projeto e colocar em seleções diferentes. Tem muito candidato que erra nisso, que ele pega um projeto e vai saltando aí vários processos seletivos e não passa. Vê, pensa comigo, Fabiana. Digamos que tu tem aí 1 hora por dia para se dedicar. O processo seletivo nas instituições, a documentação é diferente. O currículo, a pontuação é diferente. A revisão para preparar o projeto tem que ser diferente, porque a gente trabalha com base no que os professores estão trabalhando e cada um trabalha com coisas diferentes. A gente tem que ser um projeto com base nesse artigo. Tem uma prova específica, às vezes tem, às vezes não. Mas se tiver prova específica, são bibliografias diferentes. E a prova de idiomas são diferentes. Aí imagina, tu estuda meia hora para um e meia hora para outro. Certo? No final de semana, em 5 dias de estudo, por exemplo, você estudou 2 horas e meia para cada processo seletivo. Você acha que você tem mais chances de passar no processo seletivo se você se dedicar 2 horas e meia a ele ou se você se dedicar 5 horas a ele? É como se você estivesse pegando sua munição e tivesse, sabe, espalhando ela. É como se você estivesse pegando as suas energias e estivesse dissipando em processos seletivos diferentes. O que é que acontece? Não passa nenhum nem outro. Então, o ideal é você focar todas as suas forças em um único processo seletivo. Tem aluno que já tentou, Islane, 2 ao mesmo tempo? Tem. Passou, são raros os que passam. Se eu fosse você, eu não contaria com a sorte. Me dedicaria, focaria. Porque todos aqui, a regra da minha mentoria é passar num processo seletivo no qual se dedica para passar bem, para fazer um bom pré-projeto e dominar, ter tempo de estudar esse projeto.
né? Então, você estudando 5 horas para um processo seletivo vai te dar mais chances de passar naquele processo seletivo, entende? Então, veja, isso aqui foi uma mentoria rápida que eu dei para você. Se você tivesse indo tentar 2 ao mesmo tempo, você já provavelmente reprovaria no processo seletivo, porque isso é o que mais acontece. Então, esse é o papel do mentor aqui com vocês. É direcionar, é ouvir vocês assim, olha, isso que você está pensando não é bem assim. Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Imagina ter uma pessoa com doutorado analisando toda a sua necessidade e vendo passo a passo no que você precisa focar. É todo mundo que tem que publicar um artigo? Não. Nem todo mundo tem que publicar um artigo. Isso vai depender da especificidade do seu processo seletivo. E eu estou aqui para analisar microscopicamente qual é a sua necessidade. E é como se você tivesse doentinha, tá? Ai, tô dodói aqui, preciso de um remédio. Aí eu vou analisar, vou ver se tá com febre, vou ver, né, como é que está o hemograma. Dizer, então o remédio certo para Fabiana é um. O remédio para Nalva é outro. Já o remédio para Raquel é outro. Entende? Então, não tem como pegar um método e aplicar para todo mundo. Não, tem que ser direcionado. E a gente trabalha com esse direcionamento. Normalmente o edital não muda de um para o outro. Então, por isso que a gente normalmente pode se preparar com o edital anterior para o processo seletivo, sem precisar esperar que o processo seletivo abra. Certo? Então, resumo da ópera. Se você tiver, qualquer pessoa que tiver a técnica e a estratégia e se esforçar, passa. Não é quem é mais inteligente, não é quem tá lá na panelinha, não é quem tem contato com o orientador. Cirlei não conhecia o orientador, né, e passou no doutorado em segundo lugar, sem estar dentro do grupo de pesquisa do orientador, sem ter tido panelinha com ele. Entende? Então, assim, qualquer pessoa que tiver a técnica e estratégia chega. Então, se você quer passar, se você quer ir para o próximo nível acadêmico, você precisa de um direcionamento. E com esse direcionamento, você passa em qualquer processo seletivo. Independente se você está verde, se você não conhece nada, se você não sabe nada de escrita de artigo, escrita de projeto, nada. Slane, meu currículo é zerado, tô desesperado. Você consegue. É só seguir o método. E em falar nisso, existem vagas sobrando no processo seletivo. E eu vou explicar o porquê desse fenômeno na quinta-feira. Nós temos um encontro marcado às 18 horas. Cirlei falando, não conhecia mesmo o orientador. Meu primeiro contato foi na entrevista, na segunda etapa do processo seletivo. Então, veja, mesmo sem panelinha, é possível passar no mestrado e no doutorado. Você só não passou ainda porque você ainda não teve uma técnica e estratégia. Quando você tiver, você passa. Simples assim. Você merece, você consegue, você vai chegar lá. Independente de onde você veio, você consegue chegar lá. Agora você precisa acreditar. Confia em você, confia no método. Toma uma atitude hoje. Dizer, não, eu vou marcar minha reunião estratégica para entender qual é a estratégia que eu devo seguir. E eu vou ter o maior prazer de te direcionar. Você pode muito mais do que você imagina. Você pode chegar muito além do que os seus olhos podem ver. E muito em breve você vai estar vivendo a realização dos seus sonhos, porque hoje você não desistiu. Continue, persista, prossiga, porque tem uma vida incrível esperando por você. Certo? Bom feriado a todos. Fiquem com Deus, descansem e quinta-feira nós estamos aqui novamente. Beijo no coração. Tchau, tchau.